Porque o Papa João Paulo II, que nós comemoramos hoje, dia 22 de outubro, na igreja, deve ser considerado grande? Por que nós devemos chamá-lo Papa João Paulo II Magno, como o Papa Leão Magno ou Gregório Magno na antiguidade? Há muitos motivos para isso. Poderíamos aduzir razões de ordem histórica, política, a sua influência cultural, um Papa pop, como dizia a música dos Engenheiros do Havaí, um Papa que rodou o mundo inteiro como nenhum outro antes dele, nesse contexto da globalização midiática, que encurtou as distâncias e o tornou tão acessível pela sua simpatia, pelo seu carisma, pelo seu carinho, pelo seu amor e abertura a todos os povos, a todas as gentes. Esteve aqui no Brasil, esteve aqui em Belém do Pará, minha amada cidade. E eu estive no seu velório em 2005 em Roma. Eu estava estudando bioética na Faculdade do Sagrado Coração de Jesus em Roma, exatamente com a sua encíclica Fides et Ratio no bolso. Estava me iniciando na vida da intelectualidade católica, da teologia, da filosofia, e fiquei muito impressionado com a grande multidão na Praça de São Pedro, que gritava santo súbito, santo de imediato, imediatamente faça-se santo, declare-se santo, este homem que nós vimos ser santo, e que nós temos a convicção de que seremos santos. Eu passei mais de 12 horas na Praça de São Pedro, em Roma, com uma grande multidão, e de fato a presença do Espírito Santo, a presença de Deus, a unidade da igreja e mesmo a unidade do gênero humano pela qual ele tanto lutou, se fazia muito palpável, muito presente. E o que mais me fascinou no Papa João Paulo II foi o seu engajamento cultural e com a inteligência, por meio da filosofia e das ciências sociais que ele tanto promoveu, o engajamento com o mundo secular, né, que também São José Maria Escrivá já tinha proposto, e por isso o fato de o Papa João Paulo II ter canonizado São José Maria Escrivá também é um motivo a mais da minha predileção por ele. Eu me formei, em grande parte, no Centro de Cultura e Formação Cristã, que foi mais uma dessas iniciativas do Papa João Paulo II de núcleos para universitários, não necessariamente em universidades, para promover a cultura, a literatura, as artes, a filosofia de um modo geral. E o padre Fabrício Meroni foi o meu mentor nesta fase, porque era o coordenador deste Centro de Cultura e Formação Cristã. O Jason Evert, que é um biógrafo e um estudioso da teologia do corpo que o Papa João Paulo II desenvolveu por meio de catequeses, explicando a natureza humana a partir do plano divino da criação, tal como relatado no livro do Gênesis. Esse Jason Evert tem uma pequena biografia, chama Papa João Paulo II o Grande, São João Paulo II o Grande, em que ele fala dos seus 5 amores. A grandeza do Papa João Paulo II se dá pelo tamanho do seu coração, a sua magnanimidade, o amor profundo que ele tinha pela humanidade e por Cristo Senhor, por Nossa Senhora, de quem ele foi tão devoto e foi um tão grande divulgador do método de consagração total, a Virgem Maria pelo método de São Luís Maria Grignon de Montfort, Totus Tuus, Maria, era o seu lema pontifical. E o Jason Evert fala dos seus 5 amores, que sintetizam com precisão o tamanho e a grandeza do seu coração e ajudam a entender a grandeza do seu pontificado e do seu magistério. Em primeiro lugar, os jovens. O Papa João Paulo II era jovial, ele tinha a virtude da juventude, da alegria, da abertura ao mundo, da disposição. O jovem é como a criança aberto ao mundo, disposto, motivado, entusiasmado, está sempre com um sorriso armado no rosto, disposto
a agir, a inovar, a recomeçar, não está cansado como o idoso, pelo menos a imagem do idoso que está já sem energia, sem forças, já não consegue mais e já não tem mais motivação interior para empreender novos projetos. E o Papa João Paulo II tinha uma paixão pela juventude, iniciou as jornadas mundiais da juventude, ou pelo menos foi o seu grande protagonista, e via na juventude a esperança do mundo. A esperança não só neste mundo, mas a esperança de um novo mundo em que não haverá mais envelhecimento, caducidade, passagem do tempo, e nós seremos eternamente jovens no banquete nupcial do Cordeiro. E via que os jovens eram capazes de grandes decisões, de grandes ações, não por serem imaturos, mas por terem um coração aberto e, portanto, firmando compromissos e fidelidade. Por isso ele falava tanto da vocação, não só da vocação religiosa, mas da vocação sacerdotal e da vocação matrimonial, pela qual ele foi tão apaixonado. E o seu segundo grande amor, depois dos jovens, era o amor ao amor humano, ao amor conjugal, ao casamento, à sacralidade do vínculo conjugal, que é fecundo quando aberto à vida, e por isso o amor às crianças, amor à família como um todo, e daí o seu esforço intelectual como filósofo e teólogo para explicar o plano de Deus, a família humana, o amor conjugal marcado pela pureza, pela integridade, pela entrega generosa do cônjuge ao outro, que gera vida. Portanto, quando marido e mulher se unem, eles são uma só carne. E essa carne unacarum, essa carne única, é a carne dos filhos que eles geram. A carne do pai e da mãe são indissolúveis no corpo dos filhos. Eu sou a carne unida do meu pai e da minha mãe indissoluvelmente. Eu não posso separar em mim a carne do meu pai e da minha mãe. Geneticamente, eles se fundiram em mim e eu sou a unidade carnal deles. E o Papa João Paulo II aprofundou muito esse mistério do amor humano, coroado por Nossa Senhora, a Virgem Maria, que é a mãe do Verbo encarnado, que é a mãe de Cristo. E Nossa Senhora é o seu terceiro grande amor, porque o amor conjugal de Maria com o Espírito Santo é o mistério da nossa salvação, porque é o mistério da encarnação do Verbo. E o amor casto de São José por Maria, como seu castíssimo esposo, enleva ainda mais este grande mistério da encarnação do Verbo, do qual Maria é a protagonista com o Espírito Santo, e São José, seu castíssimo esposo. E o Papa João Paulo II tinha absoluta convicção que tudo nos vem das mãos de Maria, e tudo Maria ordena para o nosso bem, como corredentora, como mediadora, medianeira de todas as graças que nos vêm por nosso Senhor Jesus Cristo, seu Filho, nosso Salvador. Há muita teologia, muita reflexão do Papa João Paulo II sobre Maria, uma encíclica extraordinária sobre a mãe do Salvador. O Papa João Paulo II escreveu 14 encíclicas no seu vasto pontificado de 26 anos como Papa, o terceiro maior pontificado da história, né? E em quarto lugar, Maria recebeu uma espada traspassada no seu coração quando apresentou o menino Jesus no templo, e nós o contemplamos no quarto mistério gozoso. E Maria estava de pé na cruz de Cristo. E o quarto amor do Papa João Paulo II é a cruz. Foi uma pessoa profundamente sofrida, que vivenciou o sofrimento desde o começo da sua vida, né? Perdeu os pais, perdeu amigos, teve a sua amada Polônia invadida primeiro pelos comunistas, depois pelos nazistas, primeiro pelos nazistas, depois pelos comunistas, viveu a opressão de um regime totalitário que negava as liberdades civis de associação, de comunicação, de expressão, que negava a liberdade do povo, e foi o grande protagonista, né, para a denúncia do regime comunista e para a libertação do leste europeu,
que estava sob o jugo do comunismo, a queda do Muro de Berlim, portanto, e a derrocada da União Soviética, tem no Papa João Paulo II um grande responsável no campo espiritual, no campo moral, como alguém que defendeu sempre a dignidade da pessoa humana, as liberdades civis, exatamente para que se possa praticar a religião de forma livre, sem coação, porque a religião é amor e ninguém pode amar de forma coagida. Então, um grande defensor dos direitos humanos, da pessoa humana, um filósofo personalista que aprofundou a natureza da pessoa humana, criada à imagem e semelhança das pessoas divinas, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, a cruz é o mistério da nossa salvação e o mistério da nossa vida. O cristão sem cruz é um cristão às avessas, é um cristão deformado, é um cristão diminuído. Não é cristão. Quem quiser vir após mim, tome sua cruz e me siga todos os dias. Então, São João Paulo II amava muito a cruz, vivia a cruz e escreveu uma carta apostólica extraordinária chamada Salvivit Doloris, sobre o sentido cristão do sofrimento, né? Uma ediçãozinha maravilhosa, é uma reflexão muito profunda sobre como o sofrimento nos ensina, como o sofrimento nos transforma, como o sofrimento nos eleva, como o sofrimento nos redime, como a partir do sofrimento nós participamos da redenção, da reparação de Cristo. Nós nos fazemos um com Cristo na sua ação redentora que se deu pelo sofrimento da cruz. Por fim, em quinto e último lugar, o Santíssimo Sacramento, a Eucaristia, que é objeto da sua última encíclica. A Eucaristia é a consumação da nossa fé, porque é a perpetuação sacramental de Cristo entre nós, que se deu exatamente na encarnação do Verbo no seio puríssimo da Virgem Maria, a sua paixão, morte e perpetuação na Eucaristia. A última ceia, o mistério da Eucaristia na Quinta-feira Santa, é unido, indissoluvelmente unido com o mistério do seu sofrimento e morte na cruz e da sua ressurreição. Portanto, Quinta-feira Santa, a Sexta-feira da Paixão, o Sábado de Aleluia e o Domingo da Páscoa, o Tríduo Pascal, são o mistério pascal da nossa salvação. Então, o Papa João Paulo II foi um grande adorador do Santíssimo Sacramento do altar, um promotor dessa piedade tão importante da comunhão na Eucaristia, da missa e da adoração ao Santíssimo Sacramento do altar, que tem a presença real, substancial de corpo, alma, sangue, divindade de Cristo. Corpo, sangue, alma e divindade de Cristo. Isso é muito importante para a nossa experiência como católicos. Por fim, eu queria destacar essa última encíclica, penúltima encíclica que ele publicou, chamada Fé e Razão, Fides et Ratio, em que ele fala das duas asas de que o espírito humano foi dotado para se elevar à contemplação da verdade. Nós temos dois grandes recursos que o próprio Deus nos deu, a nossa alma e o nosso espírito, a nossa razão e a nossa fé, a nossa inteligência e a nossa piedade, a nossa capacidade de assimilar pelo Espírito que Deus nos revelou em Jesus Cristo. Mas nós também temos a razão, que é o fundamento da filosofia e da ciência. A nossa época é uma época científica, nós já valorizamos e apostamos na ciência que nos dá um mundo extraordinariamente próspero do ponto de vista econômico e material e que permite a comunicação digital como esta, e a medicina que nos dá tanta qualidade de vida, tanta saúde, alimentos para alimentar o mundo, para permitir a vida do mundo. Por outro lado, a ciência não responde acerca do sentido da vida e não me diz o porquê, as causas finais da existência. E a filosofia nos pergunta quem nós somos, de onde vimos, para onde vamos, qual é a origem do mal, para onde iremos quando morreremos, quem criou o mundo. A ciência não consegue responder isso. E por que criou o mundo? Qual é o sentido último do mundo? E aí entra a especulação filosófica. E nós temos uma extraordinária tradição intelectual católica, que remonta a São João Evangelista, a São Paulo Apóstolo, a São Justino Mártir, a Santo Agostinho, a São Gregório Magno, a quem eu referi no começo, né, a São Jerônimo, e que culmina na Idade Média com Santo Tomás de Aquino, que é o doutor comum da Igreja,
E nesta encíclica, Fides et Ratio, o Papa João Paulo II menciona Santo Tomás de Aquino como doutor comum e como caminho seguro que a Igreja nos mostra para quem queira se aventurar na filosofia. Não apenas aos estudiosos de filosofia na universidade ou os seminaristas que se preparam para o sacerdócio por meio da capacidade intelectual de leitura e de explicação da Sagrada Escritura e também da organização de toda a revelação na ciência sagrada da teologia, mas para todos os fiéis leigos que se perguntam sobre o mundo e que queiram entender o mundo ao seu redor. E por isso, neste dia de hoje, eu fico muito feliz em retomar a turma do meu curso da Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, as questões principais, porque foi o Papa João Paulo II que me exortou, como fiel leigo, a estudar a filosofia e a ensiná-la, se esse for o meu magistério, a minha vocação, se essa for a minha vocação. Então, recomendo que vocês conheçam o Papa João Paulo II, leiam esta encíclica, Fides et Ratio, e procurem conhecer a tradição intelectual católica, sobretudo a grande obra de Santo Tomás de Aquino, que é a Suma Teológica. Contem comigo neste processo, porque além de um dever, é um grande prazer compartilhar o meu estudo e o meu conhecimento com vocês. Viva o Papa João Paulo II, o Magno, o Grande, e os seus 5 amores, a juventude, o amor humano matrimonial, Nossa Senhora, a Virgem Maria, a cruz de Cristo e a Sagrada Eucaristia. São eixos da nossa fé e da nossa vida católica. Um grande abraço.